What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, aqui no Recanto. Hoje vai ser um vídeo todo especial, um vídeo aí que eu estava esperando há bastante tempo para estar fazendo. E chegou o dia, gente. E primeiramente eu gostaria de agradecer a todos vocês que deixaram comentários para mim no último vídeo. Gostei demais, percebi o quanto que a gente passa por momentos, né, parecidos e que a gente não está sozinho, porque quando acontece alguma coisa desagradável na vida da gente, primeira coisa que a gente pensa é que está sozinho. E eu percebi que não, que a maioria de nós passa por problemas parecidos, por coisas parecidas, né? E muitas vezes nos sentimos sozinhos, mas basta conversar um pouquinho, se abrir um pouquinho, que a gente acaba percebendo que tem muita gente passando aí pela mesma coisa. Me senti muito acolhida, agradeço imensamente, né? Agradeço muito por vocês estarem aí sempre comigo, gente. Isso é muito bom, é bênção para mim. Saber que não estou sozinha, mesmo aqui pela internet, mesmo aqui pelos vídeos, né? Eu sei que vocês estão distantes, porém perto aqui do meu coração. Agradeço demais. Vou começar essa história aqui do meu jardim, que é um local que eu fico bastante, né? É um local que eu trabalho muito. Estou sempre por aqui, para quem segue os vídeos aí sabe que aqui dá muito trabalho e eu não saio desse local aqui, né? Que é muito gostoso, muito bom de estar, gratificante, né? Passa uma energia boa e eu gostaria que essa energia passasse aí para vocês também, né? E contando a história da chácara, não tem como eu começar ela sem contar um pouquinho de mim, né? Como que eu gosto tanto de plantas, aonde veio essa paixão? Eu, desde pequena, amo demais as plantas, né? Via minha mãe já com as plantas dela e aquilo me chamava tanta atenção. E vendo o carinho, o cuidado, nossa, é muito bom, e isso é contagiante. E eu me peguei também gostando muito das plantas. E onde eu fui criada, que foi na fazenda, até hoje meu pai trabalha lá, saiu de lá por um tempo e voltou, tá lá até hoje. Tinha um jardim maravilhoso, gente, maravilhoso, com plantas que eu vejo hoje e fiz questão de trazer para cá, para poder me levar nesse tempo, né, da minha infância, onde eu era tão feliz e gostava de estar naquele lugar. Então, estou trazendo um pouquinho dessas plantas para cá também. Sempre que eu encontro, eu dou um jeito de comprar e trazer, porque me leva para uma lembrança maravilhosa. Então, sempre gostei muito. E de um certo tempo, eu comecei a ter minhas plantinhas. Eu mesma fazia minhas mudinhas, né? E com 12 anos, eu fui para a cidade para poder estudar, que até então eu morava na fazenda. Eu fui para a cidade para estudar. Passei por várias casas, né, morando para poder, então, ir para a escola e continuar meus estudos, porque na fazenda era até a 4ª série. E, então, eu queria estudar mais, e para isso eu tive que morar com outras pessoas, com meus padrinhos, com tios, né, com meu avô, com a minha avó. Então, todo lugar que eu passava tinha plantas. E eu apaixonada com aquilo, né? Logo, logo eu estava ali com as minhas mudinhas. Então, quando eu vim para cá, que já era em 2012, eu vim para cá, já tem 12 anos que eu estou aqui, veio um caminhão de mudança e um caminhão de plantas. Que a minha cidade natal é Araxá, Minas Gerais. Até então eu vivia lá, sempre morei em Araxá. E então conheci meu marido e ele me trouxe para cá, para Mirassol, e já tem 12 anos, gente. E trouxe bastante plantas. Quando eu trouxe, era a maioria plantas de sombra. E poucos cactos eu tinha. Eu tinha uns 10 ou 12 vasos de cactos que eu comprava em supermercado. Naquela época já estava começando a trazer plantas para os supermercados. A gente ia fazer a comprar alguma coisa e já passava nas plantinhas ali. E eu me lembro, até então, eu morava na casa da minha mãe morava na fazenda ainda, e eu morava na casa dela. E eu me lembro que eu comprei um pé de acerola e um pé de mexerica-pocã. E plantei lá. E tinha minhas plantas em vasos, né? Plantas até que ela também tinha, eram plantas repetidas, porque a gente dividia as mudas, né?
uma conseguia de um lado, a outra conseguia do outro, então a gente tinha as plantas muito parecidas, até iguais. Quando eu vim para cá, eu tinha muitas plantas e meu marido até fez um pergolado para colocar todas essas plantas, porque eram plantas a maioria de sombra. Então no corredor da casa da mãe dele, fez esse pergolado, todo de fora a fora, com sombrite, para colocar essas plantas embaixo. E as poucas plantas de sol que eu tinha, eu coloquei num cantinho lá, onde pegava mais sol, e fui cultivando as minhas plantas. E aqui tem Ceasa, em São José do Rio Preto. Então, hora ou outra, a gente estava lá, comprando as plantas, e eu adorava, e comecei a comprar mais plantas de sol, que é os cactos, né, que eu me encontrei apaixonadíssima pelos cactos. Eu já tinha um pouco, uns 10, 12 vasos, e quando eu vi aquela infinidade de variedade diferente, eu fiquei doida. E comecei então a comprar. E a gente até então não tinha uma casa ainda, eu estava morando na casa da minha sogra, estávamos, né, todos nós na casa da minha sogra. Tentamos alugar uma casa, não deu certo e a gente foi ficando na casa dela e estamos lá até hoje. E fui cultivando as minhas plantas nesse corredor. Quando veio a chuva, o tempo de chuva, eu me mudei em maio. Era tempo de seca ainda, frio, né? Não tinha chuva. Quando chegou no fim do ano, choveu demais. Choveu muito. Choveu demais e minhas plantas todas, praticamente todas, morreram. Porque quando eu morava em Araxá, essas plantas ficavam debaixo de telhado, tinha garagem, tinha varanda, não ficava no tempo. E aqui ficou, só era coberta com sombrite. Então choveu demais e matou tudo. Mas como o Ceasa aqui, fui substituindo essas plantas, fui comprando plantas mais resistentes, plantas que aguentavam mais o tempo. Com isso eu fui aprendendo a cultivar melhor, né? Com a experiência, eu sabia que essa planta morria ou essa não, que eu precisava ter plantas mais de sol, porque lá tinha o sombrite, mas com o tempo aquilo foi estragando, eu tirei, ficou mais de sol. Foi onde eu fui tendo as plantas mais, que é os cactos, suculentas, né? E o tempo foi passando e eu fui plantando sementes de frutas, comprando também. Lá já tinha pé de limão, já tinha jabuticaba, tinha macadâmia, tudo em vaso e nesse corredor. Eu pensava muito e planejava muito em ter o meu lugar, né? Eu já imaginava um jardim maravilhoso e com frutas, porque eu também sou apaixonada com frutas. Então nesse corredor eu fui cultivando muita coisa, muita coisa. E foi ficando apertado, com o tempo isso foi apertando. E nesse mesmo tempo, eu ia cultivando as minhas plantas e a gente ia procurando um terreno para comprar, né? E até então um terreno na cidade. Só que com tanta planta, a gente percebeu que não ia caber num terreno comum da cidade, né? De 200 metros quadrados, que na maioria das vezes é esse tamanho. Hoje encontro de vários, mas até então era mais ou menos 200 metros quadrados. E eu via ali que não ia caber, que eu gostava mais de quintal do que de casa. Então, meu marido, muito empenhado, ele não era muito amante de plantas, nunca cultivou, né? Não tinha esse costume, mas ele percebeu em mim que eu gostava demais e começou a procurar um terreno maior, um lugar maior. Então, a gente procurou muitos lugares, né? Lugares maiores, como eu disse, e até em cidades vizinhas a gente foi, porque as cidades aqui, diferente de Araxá, são tudo próximas umas das outras, né? 15 quilômetros, 12, 20, enquanto que Araxá é 60 quilômetros, é 120 de Araxá a Uberaba, 60 de Araxá a Ibiá, então é bem distante. Em vista daqui, que 12 quilômetros você sai de Mirassol já está em Rio Preto. Então é bem rapidinho. Só que nada dava certo, nada dava certo. A gente tentava de todas as formas e nada dava certo. Mas nunca desistimos, continuamos procurando e os anos foram passando. E eu cultivando as minhas plantas, cultivando as minhas frutíferas, todas em vaso. E cada dia mais apertado aquele corredor. Aquele corredor guarda tanta memória, quanta planta passou ali. E me deixa feliz, né? Esse corredor é de saída e entrada. Então a gente passa ali o tempo todo e eu nunca me esqueço, né? A gente não pode esquecer de onde a gente começou, de onde a gente veio. Isso aqui em Mirassol, porque até então começou tudo em Araxá, né? Meu cultivo ali, meu amor às plantas começou tudo desde pequena. E esse corredor então guarda muita coisa. Ainda tem um pouquinho lá, já mostrei para vocês em vídeo aí, né? Ainda tem um pouquinho lá.
depois que o alambrado caiu, até vou contar disso também, né? Faz parte aí dessa história. Eu levei um pouco de planta para lá, já estou trazendo de volta. Eu fico emocionada, gente, porque passamos muita coisa. Eu peço até desculpa para vocês que essa história ela é boa. Ela é boa, ela é muito feliz, graças a Deus. Mas o caminho para chegar até aqui tem muita coisa. E eu lembrando assim me deixou muito emocionada. Mas vamos lá, vamos continuar. Beijo. Amorzinho. Como eu disse, gente, é muita coisa, é muita história. Eu tive até que dar uma pausa, que fiquei realmente emocionada. E a história tá só começando, né? Que agora que tá chegando a parte aqui da chácara, como conseguimos ela, né? E não foi fácil, não foi fácil. Como eu disse, foram vários nãos. Várias que a gente tentou, não deu certo. Até que chegou nessa daqui, que fica pertinho aqui da minha casa mesmo. Acho que dá 12 quilômetros ida e volta, se não me engano. Então é bem pertinho, fácil de vir, né? Então chegou a hora de como conseguimos aqui. Graças ao meu marido, que foi muito empenhado. Ele nunca desistiu, gente, sempre procurando na internet, que tem muita coisa na internet. E acaba achando, né? De todos que ele achava, ele já ligava, ele entrava em contato, ele saía, ia lá conversar. Do nada ele estava saindo. Ele já estava indo ver. Aí, se ele gostava, ele me levava junto para poder me mostrar, né? Porque ele sabia que eu tinha que gostar muito mais até que ele, porque eu queria pôr minhas plantas, minhas coisas. Então ele sabia que de qualquer maneira eu tinha que gostar daquele lugar. Se eu não gostasse, ele ia partir para outro, né? Ele sempre foi muito preocupado, perguntava: você gostou? Sempre, sempre, muito preocupado com isso. E ele achou esse local aqui e sem nem mesmo ligar, ele já veio para cá, já me pôs no carro e vamos lá ver, vamos lá ver. Cheguei aqui, a chácara do fundo, o ex-proprietário morava ali ainda, hoje ele já vendeu. Pé de manga, lotado de manga, e eu sou apaixonada com manga, né? Já fiquei toda feliz, logo com pouca conversa, já encheram a sacola de manga, tava ele e a esposa dele, já encheram a sacola de manga e eu maravilhada com aquilo, né? E foi muita conversa, né, para conseguir, porque aqui era pasto, era tudo pasto. E o ex-proprietário, ele dividiu tudo esse pasto, acho que deu 12 chácaras no total, e fez terraplanagem em tudo. Então aqui era um pasto que foi feito terraplanagem, terra arada mesmo, que não tinha nada. Mas ele já estava tentando vender há algum tempo, já tinha poucas vendidas, já tinham acho que 2 ou 3 dessas 12. E ele queria entrada, né? Até facilitava o restante, dividir o restante, mas ele queria uma entrada e a gente não tinha, né? A gente não tinha. Meu marido trabalhava de carteira assinada, né? Ele era registrado, trabalhava numa empresa onde ele era motorista. Foi assim que ele me conheceu, viajando, né? Fazendo entrega. Eu trabalhava no supermercado e assim que ele me conheceu, e ele continuou trabalhando com isso. E depois de um tempo que eu vim para cá, 1 ano mais ou menos, ele comprou o próprio caminhão. Então ele passou a ser autônomo, trabalhar terceirizado. E a garantia que a gente tinha era essa, né? Para passar para a pessoa que queria vender o terreno, ele queria garantia. E depois de muitas conversas e Deus abençoando, né, tudo, deu certo, deu certo. Isso foi janeiro de 2017, já eu mudei para cá em 2012 e isso era janeiro de 2017. E com muita graça, né, muitas bênçãos, deu certo esse terreno. Desde 2012 até 2017, já tinham passado 5 anos que a gente estava tentando, então, comprar um lugar para a gente. E aqui não tinha nada a não ser o capim que tinha crescido. Até esse capim que hoje eu fico pelejando aí, arrancando das plantas, estava cheio desse capim aqui, mas não tinha pé de nada. Não tinha um pé de goiaba, não tinha um pé de laranja, nada, nada, nada. Era um terreno todo cru. Então, assim que deu certo, era tudo aberto, não tinha nada cercado. Assim que deu certo, eu já peguei todas as minhas frutas que eu tinha em casa, que já tinha bastante, porque eu nunca desisti, né?
já peguei tudo e começamos a plantar. Começamos a trazer tudo para cá, mesmo aberto, só o terreno de baixo tinha uma cerca de arame. Só o de baixo que já tinha o vizinho ali, né? Então já tinha uma cerquinha de arame. Então a gente começou a limpar. Ó, chegou o cachorrinho do vizinho aqui, gente. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, bem, vem ver, bem. Vem cá. Foi embora, gente. Então, gente, como eu ia dizendo, começamos a trazer as frutas para cá, mesmo sem estar fechado, sem nada. Trouxemos para cá, limpamos tudo, o marido foi limpando onde estava sujo e a gente foi plantando essas plantas. Só que aqui nem água tinha, não tinha água. Então, para essas plantas não morrerem, a gente foi trazendo água de casa. Toda vez que a gente vinha aqui, trazia água nesses galão de Arla, que vem de imposto de gasolina. Essa Arla é usada em caminhão. Esses caminhões mais novos, né, que precisa estar usando esse produto, não sei dizer exatamente como que é, mas desocupa muito esses galões. São galões de 20 litros. Então, a gente enchia esses galões de água em casa e trazia para cá para estar regando essas plantas. Começou com um pouquinho, tipo 2 galões, e aos poucos foi aumentando, né? 2, 4, 6 galões para estar cuidando das plantas. E nisso, meu marido continuou viajando, né? Continuou trabalhando e eu cuidando. A cachorrinha voltou. Vem cá, titio, vem cá. Vem cá. É do vizinho, gente. Olha que gracinha. Sempre vem aqui e passa por debaixo do portão. Como eu ia dizendo, meu marido continuou trabalhando, viajando. E eu em casa cuidando das coisas, fazia alguns trabalhos artesanais, algumas coisas em casa mesmo para poder vender e ajudar também, né? Isso foi janeiro, né? E a gente fazendo tudo isso. Só que foi em fevereiro, gente, um mês depois, um mês e pouquinho depois, no dia 15 de fevereiro, meu marido saiu para viajar. Nesse dia eu fui junto, que ele estava indo para a Bahia. E meu sonho era conhecer a Bahia. Então, nessa viagem, eu estava indo junto. A minha filha ficou com a minha sogra, né? E tem a tia e a irmã dele também que moram ao lado. Ficaram cuidando da minha filha e eu fui viajar. Só que nesse dia, gente, quebrou alguma peça do caminhão. Foi, eu acho que uma hélice, quebrou um pedaço dela e impediu de continuar essa viagem. Precisaria arrumar essa peça quebrada. Isso foi, se não me engano, para frente de Prata, Minas Gerais. Então foi chamado o guincho da companhia que cuidava já da estrada, porque ali já é estrada pedagiada, então tem o guincho da estrada. Então foi chamado o guincho, mas infelizmente nesse dia o guincho foi rebocar o caminhão e acabou tombando o caminhão carregado todo de mercadoria, levando para a Bahia. E a gente tinha acabado de sair de casa, não é muito longe, viajou ali um dia inteiro, era à tarde, e esse caminhão tombou, gente. Foi então a primeira coisa que apareceu, que aconteceu depois que a gente comprou a chácara, foi o primeiro perrengue. Então, um mês depois, um mês e pouquinho depois de ter comprado a chácara, esse caminhão tombou, né? O guincho tombou ele, um trabalho mal feito ali, acabou tombando o caminhão. E naquele dia, então, a gente ficou sem trabalho, porque meu marido era autônomo. E enquanto esse caminhão estivesse se arrumando, né? Porque no caso, como foi a companhia que derrubou, foi o guincho da companhia que derrubou, eles assumiram o prejuízo. E a partir desse dia a gente não trabalhou mais, porque dependia do caminhão. E a partir daquele dia, gente, a gente não ganhou mais dinheiro. E tinha acabado de fazer uma dívida com a chácara. Foi um pesadelo aqueles dias, foi um pesadelo. E graças a Deus a firma assumiu o prejuízo, começou então a arrumar o caminhão, mas é uma coisa que demora muito, demora demais. Foi ao todo aí 3 meses sem receber R$1 de nada, de nada. E enquanto isso as parcelas da chácara estavam correndo. Mas graças a Deus, apesar de tudo que a gente passou, todo o sofrimento, todo aquele pesadelo, sem dinheiro até para comprar comida, tinham pessoas maravilhosas na vida da gente. Pessoas maravilhosas, tanto que não deixou faltar o que a gente precisava para comer e nem a parcela da chácara. Graças a Deus. Deus é maravilhoso demais. E esse então foi o primeiro perrengue aqui da chácara, né? Que passamos esse sufoco. Mas no final das contas deu tudo certo. Nossa, foi maravilhoso. Foi
uma bênção mesmo, de verdade. E com isso a gente cresce, né? A gente amadurece, né? E aí a gente continuou, então, o caminhão chegou todo reformado, porque estragou bastante, o caminhão baú, então esse caminhão caiu em cima de árvores na beirada da estrada, furou tudo, estragou toda a mercadoria, né, porque era uma mercadoria, era móveis de cozinha e banheiro, então estragou muita coisa, só que a gente, graças a Deus, não teve que pagar nada, foi tudo com a empresa lá e deu tudo certo. E esse caminhão voltou, começamos, então meu marido continuou viajando e a gente cuidando de tudo. E no meio do ano, um pouco mais, em agosto, eu comecei a trazer minhas plantas para cá, os cactos e suculentas, né? Porque eu tinha um ciúme enorme das minhas plantas e aqui estava aberto. Então, antes de trazer as plantas, a gente conseguiu fechar com um alambrado, fechou todos os lados, fechou tudo. E com isso eu falei, nossa, agora eu posso fazer meu jardim, plantar minhas plantas lá. E trouxe, fui trazendo aos poucos para cá, todos esses cactos, um pouco de suculenta, eu tinha mais cactos naquela época do que suculentas. E fui trazendo tudo para cá. E não tinha sombrite, não tinha nada, taquei aí as plantas no sol, falei, meu Deus, vai queimar tudo. E isso eu ia embora com o coração na mão, achando que ia queimar tudo e voltava. E assim ficou por alguns dias, até que meu coração não sossegou e compramos o sombrite, que ficou até pouco tempo, tem vídeo aí que eu tirei esse sombrite. Foi no inverno do ano passado, 2023. Eu criei coragem e tirei o sombrite, só não tirei daqui ainda, aqui eu não tive coragem não. Mas aí eu tirei esse sombrite e continuamos cuidando, gente. A gente não mora aqui. E até então, como eu disse, não tinha água, a gente trazia água de casa, até que a pessoa que vendeu pra gente conseguiu puxar uma mangueira com água. Então a gente tinha a mangueira, a água dele, a gente usava a água dele. Tinha a mangueira, aí tinha um registro que a gente abria e poderia usar para estar regando essas plantas. E assim ficou. Eu cuidando, aí muitas vezes parecia uma viagem legal, era para Bahia, a gente foi para Bahia, eu fui para o Pará, conheci vários lugares dessa forma, né? Aproveitando as viagens dele. Pude conhecer muitos lugares, né? Nossa, e agradeço demais a Deus, porque se fosse assim para a gente fazer uma viagem mesmo, não estaria fazendo aquela viagem. Então, aproveitando o trabalho dele de autônomo, trabalhando terceirizado, a gente pôde conhecer um monte de lugar. E quando a minha filha entrava de férias, a gente ia, ela também conheceu um monte de lugar. E com isso a gente levava o cachorro, levava periquito, era calopsita que a gente criava. Às vezes tinha filhote que nós mesmos estava cuidando, tinha que levar. E a gente colocava tudo no caminhão e levava, gente. Era cachorro, calopsita. Então, para poder viajar e conhecer vários lugares, a gente fazia isso. E era maravilhoso, era gostoso, né? Isso rendeu, assim, momentos maravilhosos para a gente, coisas que a gente, em outra época, sei lá, a gente não teria a oportunidade, né? Então foi muito bom. E como que eu mantinha essas plantas? Que eu saía para viajar, os bichos eu levava. Mas e as plantas? Como que eu fazia? Porque tinha muitas plantas jovens. Plantas jovens não podem, de maneira nenhuma, ficar sozinhas, né? Elas precisam de rega, né? Rega, assim, tudo certinho, não precisa aguar demais, mas também não pode faltar. Então o que eu fazia, gente? Até dica para vocês. Nunca deixava o solo descoberto. A paineira que tem ali no fundo, ela faz muita sombra ali, já pensaram em cortar ela várias vezes, já colocaram fogo nela, mas ela é uma bênção aqui para mim, ela me ajudou demais. Ela cai as folhas, né, no meio do ano, ali no inverno, ela cai todas as folhas e vem as flores. O que eu fazia? Essas folhas eu não jogava fora, eu deixava essas folhas e ia colocando no pé das frutíferas, colocava tudo. E isso mantinha a umidade do solo até eu voltar. Mesmo que eu estivesse em casa, às vezes eu demorava 3, 4 dias para estar vindo aqui, às vezes eu dependia do meu marido para vir aqui, então ele ia viajar, só quando ele voltava que eu vinha aqui novamente. Então essas folhas, essa cobertura de solo que me ajudava. E quando ele ia demorar mais tempo, ou eu ia viajar com ele, ou nas férias da minha filha a gente ia todo mundo, eu colocava garrafas de água. Eu juntava a garrafa de refrigerante e depois eu enchia de água e colocava no pé das plantas. Quando era uma planta mais sensível, eu colocava 2 ou 3 garrafas e sempre coberto com as folhas, eu nunca deixava descoberto. Isso, então, todas as plantas jovens.
E então, o que eu perdi aqui? Eu cheguei a perder plantas, né? Que mesmo eu fazendo tudo isso, tomando todo esse cuidado, eu perdia plantas. Eu perdi, na verdade, a acerola. O pé de acerola era jovem, uma muda jovem, que eu paguei ali R$20, era uma mudinha ali com menos de 60 centímetros. Essa eu perdi, fiquei muito triste, né? Hoje eu tenho 3 pés de acerola, tudo de semente que eu plantei. Né? Eu não consegui cultivar que eu comprei, mas eu falei, mas eu vou plantar a semente e eu tenho certeza que eu vou conseguir. Hoje já estão produzindo. Então a gente nunca deve desistir, esse é outro fato, gente. A gente nunca deve desistir. E a partir do momento que você tem um plano, um pensamento, que você quer comprar uma terra, um terreno, um sítio, chácara, seja lá o que for, já começa a plantar. Planta em vaso, planta ali num potinho a semente. Porque quando você conseguir, essas plantas já vão estar grandes e logo, logo produzindo. E isso eu fiz aqui. Quando eu vim para cá, que a gente conseguiu aqui, eu já tinha várias plantas em vaso. Várias. E já fui trazendo. E nunca parei de plantar. Tanto que alguns vídeos atrás eu tenho os pés de laranja ali, o de limão que eu plantei. Tenho o pé de amora, tenho o pé de framboesa. Eu nunca paro de plantar, nunca paro, eu nunca desisto, porque eu sei que lá na frente a gente vai colher. Então a gente não deve parar, né? Então, gente, a gente continuou trabalhando, continuou cuidando, né? Não desistiu de jeito nenhum, sempre plantando, sempre cuidando, mas sempre tem alguma coisa que para a gente, né? Eu lembrando aqui novamente, a gente já começa a ficar novamente emocionada, porque é uma história de muita superação, uma história que tem muitos altos e baixos. Se eu fosse contar realmente tudo, eu ficaria horas aqui, mas eu não posso, né? Eu não posso. Mas eu lembrando aqui em 2019, gente, no final de 2019 para 2020, eu até passei o ano novo internada, porque eu tive uma hemorragia. Eu tive uma hemorragia e antes de ser internada, eu tive 5 vezes na UPA, né? E não parava de jeito nenhum, essa hemorragia não parava, até que enfim me internaram. E fiquei 5 dias internada, gente. Nesse dia eu achei que ia morrer, nesses dias. Eu achei de verdade, porque eu estava passando mal demais. Eu não conseguia tomar banho de tão fraca que eu estava. No hemograma, as hemácias costumam ser 3, 4 milhões. No meu exame estava dando 1. Então já estava uma hemorragia assim, seríssima. E eu me lembro bem que, eu não me lembro em qual dia dessa internação, que eu fiquei 5 dias internada. O doutor entrou. E ele falou assim, e aí, tudo bem? Eu falei, não, eu tô achando que eu vou morrer. E ele falou assim, eu também. Quando ele falou assim, gente, eu também, foi como se ele tivesse me dado energia. Porque eu pensei, eu não posso morrer, eu não vou morrer. Eu tenho minha filha para cuidar, minha família, eu tenho minhas plantas, eu tenho minhas coisas, eu não vou morrer. E quando ele me respondeu daquela forma, aquilo só me deu força, gente, para ficar melhor. Eu não podia ficar ali onde eu estava, da maneira que eu estava, eu não podia. Então, continuei internada, mas aí já comecei a melhorar. Porque eu acredito muito que o pensamento da gente também ajuda quando a gente está passando por um processo difícil, um problema, né? Então, o pensamento positivo ajuda muito. E naquele dia eu pensei, eu falei, não, eu não vou morrer, eu não quero morrer, eu preciso continuar, eu tenho coisa para fazer, minha filha precisa de mim e eu não posso parar. E aí, então, passaram-se ali mais 2 ou 3 dias internada, melhorei, graças a Deus tive que tomar sangue, né? Eu tomei 2 bolsas de sangue, porque estava realmente bem grave o meu estado. Eu tive que tomar sangue e a partir daí eu comecei a melhorar. Aí logo, mais quando eu me estabilizei mais, tomei ferro na veia também para poder me ajudar, porque a anemia estava altíssima a anemia. E no dia 5 de janeiro eu tive alta. Fui para casa ainda fraca, né? Porque eles não seguram muito a gente. Eu fui para casa ainda fraca e a chácara aqui abandonada. Estava abandonada, foi a primeira vez que ela ficou abandonada depois que a gente comprou ela, que o mato tomou conta. Foi a primeira vez que o mato partiu para cima da gente e tomou conta de tudo. Só que eu não podia vir aqui, eu ainda estava muito fraca, né? Essa hemorragia começou no dia 24 de dezembro. E fui internada antes do ano novo e só saí no dia 5.
E enquanto isso estava chovendo bastante, tinha muita chuva, era fim de ano, então tinha muita chuva, o mato foi crescendo. E só que eu não podia vir para cá para cuidar. Eu vim para ver, né, como estavam as coisas, vi que estava tudo tomado. Fui embora triste, mas pensando, mas eu ainda vou estar melhor e vou vir cuidar de tudo aqui. E assim foi feito, gente. A primeira vez que a chácara ficou aí abandonada, que o mato tomou conta, mas quando eu me senti forte, eu voltei. Voltei com tudo, para limpar, para cuidar, para plantar. E cada vez que eu vinha, que via o mato tomado, mas no meio daquele mato, toda vez que isso aconteceu, foi assim, gente. Quando você vê aquele mato, que você vê uma planta que está ali, mais bonita que o mato, que apesar de que está tudo bagunçado, tudo de cabeça para baixo, mas tem uma planta ali que está linda, maravilhosa. Aquilo te dá força, te dá energia para você. Você vai embora, mas você volta com muita garra, com muita força para cuidar. E aí esse momento passou. Graças a Deus, passou. A gente voltou as coisas ao normal, mas eu tive que continuar me cuidando. E eu tive que procurar muitos médicos. Passei por vários médicos até descobrir o que era. Então, eu tive que brigar muito para conseguir fazer uma ressonância. E com muito custo o médico falou assim, eu te dou o pedido, mas você vai me prometer que você vai passar pelo psicólogo antes. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque você não tem jeito, você vai ter que, futuramente você vai ter que tirar seu útero fora. Só que eu tinha um sonho de ter mais um filho, né? Então, aquilo para mim foi como se ele tivesse dado um tapa na minha cara. Só que eu não acreditava no que ele falava, eu não acreditava. É a história da chácara, mas a gente acaba contando um pouco da gente para entender o que acontece na chácara, né? Não tem como, acho que a gente está ligado em tudo que está em torno da gente, né? Não tem como se separar isso. Então, continuando, ele me deu o pedido, mas me fez prometer que eu ia no psicólogo, mas eu não fui. Eu não fui porque eu não acreditava no que ele estava falando. E consegui fazer o exame, só que eu tive que fazer particular, porque pela prefeitura, pelo SUS, eu não conseguiria tão cedo e eu precisava ver logo o que estava acontecendo, porque eu não sabia e cada mês que passava era um tormento muito grande, uma angústia muito grande, aquela hemorragia. E no final do ano de 2020, em novembro, eu consegui fazer a ressonância. Consegui fazer a ressonância e descobriu então que era um mioma dentro do útero. Tinha um mioma dentro e um entre as paredes. E isso estava me causando hemorragia. Aí não era nada que aquele médico tinha falado, né? Ele estava pensando, sei lá, ele já estava indo num ponto final que era muito drástico, que era retirar o útero fora. Mas tinha tratamento. Consegui fazer a cirurgia. E mais uma vez a chácara ficou abandonada. Mais uma vez ela ficou aqui sozinha, crescendo no meio do mato. Naquela época era seca, né? Frio, bem frio, de verdade. Teve dia que amanheceu 3 graus. E com isso o mato não cresceu tanto, mas ele ficou abandonado aqui. Precisava fazer rega, por exemplo, que era época de seca. E eu tinha plantas de todas as idades aqui. Tinha plantas já produzindo, tinha plantas que eu tinha acabado de plantar. Que eu nunca parei, né? Sempre que eu estou aqui, eu estou plantando alguma coisa, replantando. E mais uma vez essa chácara ficou abandonada. O marido viajando sempre para a estrada, que ele nunca deixou esse emprego de estrada, né? Então ele vem em casa um pouquinho e logo está viajando novamente. Eu tenho pessoas maravilhosas na minha vida que meu marido viajando e essas outras pessoas puderam cuidar. Trazer a minha filha aqui para poder fazer essa rega, né? Eu só tenho a agradecer, porque o tempo todo teve alguém que estava aqui abençoando. Tinha alguém presente, né? Sempre tem. Basta a gente olhar, gente, e observar, porque sempre tem alguém para te apoiar, para te dar a mão. Tem aqueles que também não ajudam muito, mas esses você ignora. Dá valor a esses que te estendem a mão. Dá valor, porque sempre teve, sempre que eu precisei. Às vezes não vai capinar, não vai limpar, mas vai trazer alguém que pode fazer uma rega, que pode vir aqui cuidar, ver como é que tá, né? Então sempre tem. E mais uma vez, né? Eu tive que me recuperar dessa cirurgia, não podia fazer extravagância nenhuma, né? Porque querendo ou não, era uma cirurgia pequena, mas tinha seus riscos. Então eu me cuidei bastante até me recuperar, ansiosa como sempre, e voltei a cuidar daqui. E cuidava de tudo sempre, e meu marido viajando, minha filha estudando e eu cuidando.
fazia meus trabalhos em casa, meus artesanatos, sempre vendia alguma coisa, vendia minhas plantas também, né? Todo o excesso a gente vende. Com isso você pode estar comprando um adubo, você pode estar comprando um remédio, um inseticida, um fungicida. Então sempre fiz isso, o excesso de plantas sempre vendi. E meus artesanatos também, que eu faço muita coisa em casa, né? Agora tá parado, mas já fiz muita coisa em casa também. E isso ajuda demais. Em 2021 pegamos Covid. Eu e mais 5 pessoas da casa, né? A tia, a cunhada, um tio que era vizinho, a minha sogra, que infelizmente veio a falecer com Covid, meu marido e eu. No caso, 6 pessoas ao mesmo tempo. E foi uma época horrível, horrível, né? Devido à perca da minha sogra, que marcou todo mundo e que ninguém conseguiu viver em paz mais. Ninguém conseguiu continuar a vida como era antes. Ninguém. Ficou um trauma muito grande, né? Ninguém aceitou a morte dela. E o Covid, naquela época, foi o segundo ano, né? Foi a segunda vez que deu foi alto, né? Foi bem alta a contaminação. E então, passaram para a gente uma imagem que se você tivesse Covid, você iria morrer. Então, aqui, tanto de gente, tudo com Covid em casa, todo mundo pensava que ia morrer. Todo mundo apavorado, traumatizado, que ia morrer. Foi um ano muito difícil. Um ano muito difícil, 2021. Porque foi traumático e machucou muita gente, muita gente. E ver de perto que tudo que estava acontecendo a gente via na televisão, nas redes sociais e acontecendo dentro da casa da gente. Dentro da casa da gente. Em casa só a minha filha não pegou. Pelo menos não teve sintoma, né? Ela não fez exame. Ela chegou a fazer exame, deu negativo e depois não fez mais. Então, se ela teve, não teve sintoma. E, infelizmente, perdemos a minha sogra e o tio que morava ao lado. Então, foi um ano horrível, um ano horroroso. Né? E nesses 15 dias, o Covid trazia sintomas horrorosos, né? Coisa horrível, fora o psicológico, que fica horrível, ficava horrível, né? Hoje, graças a Deus, passou. Graças a Deus, não é como era antes. Hoje a gente tem muita informação e mudou muita coisa. Mas naquela época foi um inferno aquilo tudo que a gente passou. E mais uma vez a chácara abandonada, porque a gente não podia estar vindo aqui. Isso foi em abril. Em abril já não estava chovendo, já estava um sol bem quente e precisava regar as plantas. Meu marido com muito mal-estar, eu também, só que eu ainda conseguia fazer um pouquinho de coisa. E com isso tudo eu não queria deixar minhas plantas morrerem, não queria. E a cada 3, 4 dias eu me esforçava e insistia muito com ele para a gente vir, porque ele não queria vir, ele estava mal, a mãe dele estava internada na época, ele não queria vir aqui. Mas com muita insistência a gente vinha rapidinho, ele sentava debaixo de uma sombra ali, falava para ele pôr o pé na terra para trocar energia, né? E enquanto isso eu ia regando as plantas e descalço, eu ficava descalço regando as plantas para poder também trocar energia, pegar imunidade, porque a gente estava louco naquela época, estava louco, todo mundo louco psicologicamente, porque o Covid estava aí e tudo que passaram para a gente que a gente ia morrer, eu tinha medo de morrer, deixar minha filha, né, porque minha filha é jovem, precisando de mim ainda, então tinha muito medo, nossa, que pavor, e hoje a gente lembrar disso, é horrível, horrível. Isso traz um desespero na gente. Isso não passa. Deveria passar, né? Mas não passa. É horrível. Então, gente, continuando aqui, essa história, ela traz muita lembrança para mim, é muito emotivo, sabe? Mexe muito com o meu coração. Muito, coisas que a gente não esquece, né? E desde que eu pensei em gravar esse vídeo, eu tô vivendo essas emoções, essas lembranças. Estou aqui compartilhando com vocês, mas tem hora que é difícil voltar atrás, é difícil de verdade, porque são feridas, né, que a gente carrega,
que quando você lembra, aquilo sangra novamente. É horrível, horrível. Mas vamos lá, vamos continuar, né? Quando passou esse momento terrível, esses dias horrorosos, eu voltei a cuidar da chácara, né? Meu marido voltou a viajar novamente, cada um seguindo a sua vida ali de maneira que podia levar, porque ninguém conseguiu mais viver normal. Ninguém conseguiu. Foi uma coisa muito traumática de verdade. E a gente continuou da maneira que podia, a gente continuou vivendo, fazendo as coisas. E meu sonho de ser mãe estava aproximando, né? Em 2022, depois de tanto tempo, muitos médicos, muitas consultas, muitas coisas que passaram, né? Muita coisa de verdade. Eu consegui engravidar, então, em 2022, em abril. E a partir daí, a partir do momento que eu engravidei, eu tive que desacelerar o trabalho aqui na chácara e em casa também. Eu tive que desacelerar, eu tive que me cuidar, né? Se voltar aos vídeos, vocês vão perceber que eu já não estava fazendo tanta coisa. No dia que eu fiz o exame de gravidez, que deu positivo, eu estava replantando as rosas do deserto em vaso. Estava fazendo o replante delas em vaso, ficou lindo, maravilhoso. Aí fui embora, fiz o exame, deu positivo. A partir daí eu já tive que parar, eu tive que desacelerar. Eu já não pude continuar como eu estava. Né? Eu amo trabalhar e carregava peso, e carregava vaso e terra. Tanto que teve um ano, foi em 2020, quando eu fiz a ressonância. O meu jardim tomado de nematóide, eu fiquei doida, né? O que eu fiz? Eu estava arrancando todas as plantas pequenas, né? As que poderiam ser arrancadas e replantadas depois. Tirei toda a terra, gente. Retirei toda a terra do máximo que eu pude. Peneirei tudo para tirar raízes, né? Das plantas contaminadas. E voltava a terra lá novamente. Eu fiz isso em 2020. A gente vai contando a história e acaba algumas partes ficando para trás, né? Então eu sou muito assim, faço muitas extravagâncias, na verdade. A gente não deve fazer isso, né? A gente precisa de ajuda, evitar ao máximo esse tipo de coisa que pode prejudicar a saúde da gente. Então, voltando, quando eu fiquei grávida, eu estava replantando as rosas do deserto. Então eu estava coando a terra velha, né? Passando tudo na peneira e é pesado. E eu fiz o exame e tive que desacelerar. E até então eu podia fazer algumas coisas, eu ainda vinha aqui, trazia minha filha ali me ajudando, tinha que replantar o canteiro de cacto ali atrás, todinho. E se não fosse ela, essas plantas estariam na peneira, sei lá até quando, mas ela me ajudou a estar replantando esses cactos. Ela regava e eu fazia alguma coisa ali, alguma coisa ou outra, eu não podia exagerar. Mas aí foi acontecendo que eu ia na médica, ela pedia repouso, eu não podia estar fazendo extravagância, foi uma gravidez complicada, do começo ao fim, teve época que eu tive que ficar de cama realmente, com 13 semanas eu tive sangramento, eu tive que ficar de repouso, nem café eu fazia, e tudo é uma troca, né, gente? Ou eu fazia isso para ter meu filho, que graças a Deus eu tenho hoje, ou se eu fizesse qualquer extravagância, eu não teria ele. Então eu tive que ficar, eu tive que abrir mão de tudo para ficar lá quietinha. Mas Deus novamente é maravilhoso, gente. Eu tenho a minha filha que eu só tenho a agradecer. Ela tá ao meu lado, ela tá cuidando de mim. Ela fazia de tudo. Ela era uma criança, né? Hoje já é adulta, mas ela estudava, ela fazia as coisas dela e eu fazia o restante. Mas quando ela me viu ali, que eu não podia fazer nada, nem um café, ela fazia tudo. O café, o almoço, a janta, lavava a roupa, fazia tudo. Tinha os cachorros, tem ainda, né? Cachorro para cuidar, quintal para lavar. E ela que fez. Tudo, tudo. E eu de repouso absoluto, não podia fazer nada. Às vezes melhorava um pouquinho, a doutora me liberava um pouquinho, mas logo eu já estava de cama de novo. Foi bem complicado, bem difícil mesmo. E durante toda a gestação, a chácara ficou abandonada. Tem vídeos aí que foi, vocês verem, em 2022, 2023, no começo de 2023, a chácara tá com um capim maior que o alambrado.
Eu nunca tinha visto ela daquela forma. Mas o capim passou para cima do alambrado ali, 3 metros de altura. Moitas que tamparam tudo, mataram minhas plantas. Acabou com tudo. Mas Deus é maravilhoso. Eu não desisti. Poderia até morrer, um monte de planta que morreu, mas eu ia continuar com as que sobraram. Eu ia continuar e continuei com as que sobraram. Né? E agradeço as pessoas que estavam do meu lado. A minha cunhada que me levava ao médico, a tia que me levava ao médico, me buscava. Era o mercado que tinha que ir para mim, porque não tinha como, meu marido viajando. E se eu não tivesse essas pessoas para estar cuidando da gente, como que eu ia fazer? Minha família inteira, toda em Araxá. Toda, meu marido viajando, então eu só podia contar então com pessoas daqui. A tia, a outra tia, a minha cunhada, a minha filha. Eu agradeço demais, eu só tenho gratidão. E isso eu ainda de repouso, e a chácara toda abandonada, toda, sem poder fazer nada, nada. E às vezes meu marido chegava, já pegava minha filha, vinha para cá para regar, porque senão as plantas iam morrer de sede, porque foi desde abril. O Theo nasceu em outubro, nasceu de 7 meses. 7 meses. Ele ficou internado durante 15 dias, porque o pulmãozinho dele ainda não estava preparado para nascer. Então foi dias assim, muito difíceis. Enquanto isso, a chácara aqui é abandonada. Mas não tinha problema. Eu estava lutando por algo maior. Era uma escolha. E eu fiz essa escolha. E eu queria cuidar dele e cuido dele. Né? O que eu faço aqui é se der. Se der. Que eu estou cuidando dele, tem minha filha, né? Então, se der, eu venho aqui cuidar. Se não, é eles a prioridade. Meus filhos são prioridade. Sempre, sempre, sempre. E então passou, ele saiu do hospital, a gente vinha aqui, ele pequenininho ainda, e passou o resguardo, aí eu pude começar a cuidar devagar, porque o mato estava demais. Quando foi fazer a limpeza aqui, tem vídeo no canal, foi em maio de 2023. Ele nasceu em outubro, então desde abril de 2022 até maio de 2023, a chácara ficou sem cuidado. Ficou sem cuidado. Então, quando o seu Antônio veio aqui, fez a limpeza em maio, aí só os jardins ele não limpou, porque é espinho, né? E a maioria das pessoas não mexe. Então, foi aí que eu comecei a limpar. Comecei a cuidar, né? E enquanto isso, a chácara estava dando retorno pra gente. Já tem vários frutos aqui que estão produzindo. Tem limões, tem goiaba, manga, jabuticaba. Tem as bananas que produziu uma vez ou outra. Araçá. Então, enquanto isso, a chácara estava produzindo alguma coisa. Isso é maravilhoso. Maravilhoso demais. Então, eu só tenho a agradecer, gente. Agradecer o que está aqui hoje, que chegou aqui hoje, foi devido a muita força de vontade, que quando você quer, você faz. Você acredita, você faz, você vai atrás. Então, nunca desista dos seus sonhos, nunca desista do que você quer. Que uma hora vem. E não vai ser fácil. Não vai ser fácil, vai ter muita luta, muita coisa acontecendo ali. Que você vai ter que ser forte, vai ter que ficar forte. Se você não é, você vai ser, né? E tem muitas outras coisas que foram acontecendo durante todos esses anos, que fez 7 anos agora. A chácara tem 7 anos, ainda não tem casa. Não tem casa ainda, não tem nada ainda de casa. Tem algumas telhas que eu ganhei, tem outras telhas ali que a gente conseguiu antes, mas não tem casa. É meu sonho agora, é construir a minha casa. Construir, morar aqui pertinho das minhas coisas, pertinho de tudo que a gente está construindo, né? E eu só tenho a agradecer muito por ter chegado aqui hoje com tanta luta, com tanta coisa que aconteceu. Isso só serviu para engrandecer, né? Para poder fazer a gente amadurecer. E a gente amadurece, gente. A gente amadurece, a gente chega lá na frente. Hoje não é o mesmo olhar que eu tinha lá atrás. Hoje eu tenho um olhar de gratidão, de agradecimento. E agradecendo a todos que participaram, que a gente não chega em lugar nenhum sozinho. Nenhum. Hoje vale tudo a pena. Talvez lá atrás, no começo, não, mas hoje vale tudo a pena. Tudo que eu passei, tudo que passamos, vale a pena. Vale a pena, sim. É o resultado lá na frente. Não há uma guerra sem vitórias, sem lutas, né?
Eu passei por tanta coisa, as pessoas falam da chácara, hoje vendo ela do jeito que tá aqui, pessoas falam que ela tá cheia de coisa, tranqueira. Quantas pessoas não chegaram aqui e falaram que tem lixo aqui? Ah, vocês precisam arrumar isso, precisam arrumar aquilo. Às vezes as telhas estão aqui amontoadas, as pessoas não gostam, acham que é lixo, você tem que se livrar, mas você vai usar. É triste quando alguém vê o seu esforço, é meu esforço, e falar que é tranqueira, que é lixo. Você tá mal arrumada. Gente, eu trabalho aqui e trabalho duro. É inchada, é inchadão. É podando, o serrote outro dia. Quase morri. E a pessoa te olhar e falar, nossa, mas você tá suja, hein? Nossa, olha seu cabelo. Gente, o que é mais importante? Eu vejo muito o interior das pessoas. Tem pessoas tão lindas, maravilhosas no seu interior. Mas tem pessoas que, olha, pode ter a beleza que for externa, mas se ela não for bonita por dentro, não vale a pena. Não vale a pena. Então, você tem que ser muito forte. Todos nós, né? Pelos comentários que eu vi, né, no último vídeo, todos passam por alguma coisa. Passam por alguma coisa que te deixa chateado, que te deixa para baixo. Por que as pessoas fazem isso? São pessoas maldosas. Maldosas. Eu passei num caminho hoje, para chegar até aqui, tão difícil, foi tão difícil, e as pessoas olhar para você e reparar seu cabelo, sua roupa. Não, gente, não pode. Eu só tenho a agradecer por ter saúde, por ter força para cuidar daqui, cuidar dos meus filhos, cuidar da minha casa. Graças a Deus eu tenho força, tenho saúde, tenho força de vontade, porque a gente tem que ter, né? E dias ruins tem, todos temos, mas amanhã é outro dia, né? Ai, gente, acho que se eu ficar aqui eu vou ficar durante horas, viu? Eu vou ficar aqui muito tempo contando aqui, tem muita coisa, mas acho que já contei um pouquinho, eu acho que já deu para saber um pouquinho aí da história, de como que a gente fez para chegar até aqui. Não foi fácil, como eu disse, mas foi uma história que teve muita coisa boa, teve coisas ruins, coisas horríveis, mas tem coisas boas também. A gente tem que seguir, a gente tem que continuar, tenho que lutar agora, estou em busca agora de fazer minha casa, eu tenho que fazer minha casa, que é um sonho, é uma coisa que eu quero muito, que eu não vou desistir de jeito nenhum. E conto aí com a ajuda de vocês que assistiram, que chegaram até aqui. Por favor, deixe o seu like, deixe o seu comentário, que o YouTube vai entender que vocês gostaram e vai aí compartilhar com outras pessoas. E com isso vai estar me ajudando, gente, futuramente fazer a minha casa. E eu vou estar compartilhando com vocês também. Eu vou compartilhar essa vitória que vai ser fazer a minha casa. Tá bom, gente? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa história. Se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. Tá bom, gente? E por hoje é só. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente!